Podcast Sem Aspas, com Ronald Lessa. Apoios: San Diego Suites Hotéis, Governador Valadares. Saia da rotina. Fato Amano Restaurante, rodízios de massas, um rodízio de fato, Fato Amano. E a Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares, e Grão Total GV Ilha, padaria, confeitaria, cafeteria, restaurante e muito mais. Podcast Sem Aspas. Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do nosso podcast Sem Aspas. Hoje a gente vai abordar um tema sensacional, né, gente? É um tema que está em evidência. Muita gente está se perguntando aí em relação aos processos, né, envolvendo aí a Samarco, né, daquela tragédia que aconteceu em Mariana em novembro de 2015, né? Então, assim, muitos anos se passaram já, tem muito a ser feito ainda para a comunidade, para os locais onde essa tragédia acabou atingindo, né, tanto Minas Gerais, né, um estado maior, o mais afetado, quanto o Espírito Santo. Mas a gente vai abordar nesse podcast os processos, as ações, né, como é que está a situação em relação aí aos danos para a população de forma geral da nossa cidade aqui, da nossa região, Governador Valadares, né, Valadares e região, especificamente aqui a Valadares. Então, esse é o tema do nosso podcast desse episódio. Então, conto com a sua participação até o final e vai ser muito interessante, tá? E agradeço aqui aos nossos apoiadores, o pessoal que está com a gente desde o início aqui do nosso podcast, né? A gente tem aqui a Grão Total, Padaria Grão Total. Veja só que delícia, né? Olha só as delícias aí que você está acompanhando no nosso vídeo, que a Grão Total oferece aí. Grão Total é da família, né? É da mesma rede aí, da Betel, Padaria Betel. Proprietário Marco, muito obrigado, Marco, pelo apoio, pelo incentivo aí a essa questão da informação, da comunicação. Obrigado também ao restaurante Fato Amano. Tem toda semana, tem rodízio de massa no restaurante Fato Amano do Elcio. Agradeço ao San Diego Suites, referência em hotéis em Minas Gerais e em todo o Brasil. Pensou em acomodação, recepção excelente, é no San Diego Suites, Governador Valadares e a rede de hotéis aí, San Diego Suites, especificamente Governador Valadares. Agradeço ainda à Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares, também com a gente, né? Dando esse apoio, esse incentivo aí no nosso podcast Sem Aspas. Então a gente está recebendo aqui no podcast Sem Aspas as advogadas Débora Acorrone, Dircilene Cipriano, obrigado pela participação de vocês, né? E a Dirlene Sandra Reis, obrigado, Dirlene, pela participação com a gente aqui no Sem Aspas. Elas são da CARD, que é a Comissão dos Advogados dos Atingidos Rio-Dos. Obrigado, gente, pela participação. Nós que agradecemos. Olha, esse tema, tem sempre uma dúvida. Eu acredito que no escritório de vocês tem sempre um cliente lá procurando, querendo sanar alguma dúvida, saber se as indenizações já estão sendo pagas, não é isso? Sim. Quem pode falar com a gente aqui sobre essas dúvidas, né? No seu escritório, vamos lá, Dircilene, como é que está aí? Então, as dúvidas, elas são assim imensas, né? Tanto do que tem o processo em andamento, quanto aquele que não tem o processo, né? Então, eles estão esperando aí o resultado, estão assim muito curiosos em questão de vai receber essa indenização esse ano, já começaram a pagar, eu também vou ter direito a receber, né? Então, assim, são muitas dúvidas, principalmente pelo surgimento do portal que a Fundação Renova abriu para poder fazer esse pagamento de danos. E a gente vale aqui determinar que a gente fala do dano água. Existem outros danos, né? Mas são danos maiores na cidade pela falta de água, porque a única captação do Rio Doce, né, provocou esse número maior de ações pelo dano água. Então, as dúvidas são: eu tenho direito? Quanto vou receber e quando vou receber, né? Tá certo. Essas são as dúvidas principais. Então vamos lá, né? Quem são as pessoas que podem receber, quem tem direito a receber? Quem pode responder para a gente? Tá.
As pessoas Débora responde, né? Sim, as pessoas que têm direito a receber o dano água. Quem são? Essa é a grande dúvida. Pessoas que entraram com ação contra a Samarco ou alguma das empresas no TJMG até 30 de abril de 2020, ou com ação na Inglaterra até 30/4 de 2020, ou fizeram qualquer tipo de reclamação ou ocorrência em algum órgão público até essa data, e que tenham 16 anos completos na data do acidente. Mas o que acontece, o que tem acontecido muito, que a gente quer deixar isso bem explicado, que, por exemplo, a pessoa nos procura, eu entrei, eu tenho ação, estou apto para entrar no dano água. O cadastro inicial, ele vai, a grosso modo falando, passar, ele vai validar. Só que nós chegamos numa fase que precisa do comprovante de endereço original no nome daquela pessoa, da data de novembro de 2015. E a maioria da população não tem mais essa comprovação. O portal da Renova, ele não aceita a segunda via, ele não aceita a cópia. E aí é uma dificuldade muito grande, porque a pessoa acha que só por ela ter as ações, ela já tem direito ao dano, e não é assim que funciona. Porque tem toda uma questão burocrática e é muito difícil essa documentação. Vale lembrar que nós passamos por 2 grandes enchentes de 2015 para cá, então muita gente perdeu tudo. Então nem todo mundo mais tem essa documentação comprobatória do endereço do dano na época dos fatos. E sem ela, não tem como a gente continuar com o pedido no portal. E como que faz? Qual que é o recurso para isso? Então, tem vários documentos que eles pedem. A gente senta com o cliente e a gente tenta achar questão da parte trabalhista, questão da parte de saúde, que tem, mas na maioria das vezes as pessoas, elas não têm plano de saúde, elas não têm automóvel. Algo que antes era aceito, hoje já não é mais, é aquela declaração do posto de saúde, que antes a gente falava, eles iam lá, pegavam, que a maioria das pessoas tem. Ela é aceita, mas agora já não é mais. Então o que a gente faz? A gente não está tendo muita coisa que fazer. E além do mais, o cadastro simplesmente não vai para frente e a pessoa não consegue se cadastrar para poder ser elegível a receber o dano água. E além do mais, além dessa situação que você colocou, tem a situação também das enchentes, né, que você destacou também, porque muitas pessoas perderam os documentos com a enchente, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que trouxe para mim a documentação, depois que eu falei com ela não tem. Eu falei, então infelizmente não tem como a gente dar continuidade no seu cadastro. Eu vou procurar. E procurou e trouxe para mim a documentação. Você vê que a documentação foi molhada, ela está cheia de barro, suja de terra. Essa documentação foi enviada, mas essa documentação não foi aceita, porque acha que é uma documentação cópia, que não é uma documentação original, mas é o que o cliente tem. E são empresas, igual por exemplo, que acho que dela era GVT, que a gente não tem mais nem como conseguir o comprovante original, porque já não existe mais, acho que foi a Vivo que comprou, eu tentei olhar isso para ela. Então fica uma dificuldade, aí o cliente acaba não conseguindo fazer o cadastro e se tornar elegível a receber o dano água. E fora essas questões, assim, o que hoje, assim, mais, assim, a questão das dúvidas, né, assim, que as pessoas estão levadas. Você falou que é a questão que precisa, né, também, né, a Débora colocou pra gente aqui. Mais o que, assim, que hoje em dia, assim, diante, passado esse tempo todo, né, que a gente já está desde 2015 para cá, o que as pessoas ainda procuram saber, a informação que ainda não, quem não moveu a ação, por exemplo, ainda tem direito, pode? É uma questão importante essa, Ronald, porque a gente tem essa procura também, né? Porque existem pessoas que não fizeram nenhum tipo de requerimento contra esse dano lá em 2015. E hoje essas pessoas procuram sim. Porém, existe aí uma situação de que, se a pessoa não tiver tido ação em andamento, entrado em 2000 até 2018, né, com a ação, e não tiver ação em andamento e não tiver tido de alguma maneira uma reclamação em algum órgão competente da época, né, que fosse o Ministério Público ou que fosse pela própria fundação, que ela teve aí postos de atendimento naquele período, a pessoa que não tiver esse cadastro de requerimento, ela não é apta a participar e nem abrir novo processo. Então tem que ter participado, feito desse prazo que foi... Isso, um requerimento tem que ter sido feito dentro daquele período, né?
e foi colocado que para uso desse portal, qual seria o requisito para o uso do portal? Ter tido esse cadastro até 30 de abril de 2020, de alguma maneira, né, ter feito esse registro de que sofreu dano, e ter um processo em andamento, que é o processo que nós temos aqui na cidade, juizado especial e fórum, e também o processo da Inglaterra, também quem possui processo da Inglaterra é apto a usar esse portal. Estamos aqui no nosso podcast Sem Aspas, né, hoje falando sobre esse assunto aí, os danos referentes ao dano água, as ações, né, que envolvem a Samarco, referente à tragédia de 2015 em Mariana, que atingiu milhares de pessoas, matando aí dezenas de pessoas. O meio ambiente foi devastado, muitas pessoas, famílias, agricultores, a população de forma geral, né, das cidades, né, foram afetadas de todas as formas. E a gente está abordando esse assunto aqui que é muito pertinente, muito bom a gente falar, esclarecer, porque tem muitas dúvidas, né, com as advogadas aqui do CARD, né, a Comissão dos Advogados dos Atingidos do Rio Doce, né, atingidos Rio Doce. Doutora Dirlene, esse dano água, ele é referente a quais dias, né? São quantos dias? Porque às vezes a gente ouve falar, uma semana, 10 dias, como é que é? O que envolve esse dano água aí, referente aos dias? Então, Ronald, em relação aos dias que nós ficamos sem o abastecimento de água, o juiz da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, ele decretou em sentença que por cada dia de desabastecimento, o cidadão teria direito a R$2.000 por cada dia de desabastecimento. Em ofício expedido pelo SAAI, ficou constatado que nós ficamos entre o dia 9 até o dia 15 de novembro sem o abastecimento de água. Esse ofício, que foi entregue na 12ª Vara, que nós tivemos conhecimento, ficaram 7 dias, ou seja, R$14.000 de indenização, considerando os R$2.000 e os 7 dias. Porém, a Fundação Renova fez o pagamento de outros valores, de R$38.000, igual os colegas já comentou. E em relação ao total de dias, ainda existe uma incógnita, porque o ofício do SAAI, apesar de ter falado de 9 ao dia 15 de novembro, ainda existe esse impasse em relação aos dias. Por quê? Se o ofício do SAAI falou 15 dias, e a Fundação 7 dias, e a Fundação Renova pagou R$38.000, tem-se a entender que foram 19 dias, ok. E, conforme os colegas falaram, existe aquela situação que pode ser diferenciada por bairro. Um bairro recebeu tal valor, outro tal valor, então esse valor não tem como nós afirmarmos. Em relação às pessoas que têm direito a aderir ao dano água, as pessoas que têm 16 anos completos, que tiveram 16 anos completos no dia 15 de novembro de 2015, têm direito a aderir sim ao dano água. Quem tem direito? O pai, a mãe, o filho, todos os membros do grupo familiar. A partir dessa idade? A partir de 16 anos de idade completo, no dia 15 de novembro de 2015. Então, todos têm direito, sim. Essa sentença da 12ª Vara Federal, que decretou os R$2.000 por cada dia de desabastecimento, ela ainda encontra-se em fase de recurso. Tem um agravo, tem alguns agravos, né? Tem alguns recursos que precisam de ser decididos ainda para nós batermos o martelo e confirmar que realmente houve esses valores. Em relação à desistência do dano água, a desistência das ações do tribunal, tem uma questão muito importante que não ficou muito esclarecida em relação à renúncia. Para a pessoa aderir ao dano água, ela tem que renunciar às outras ações. Débora, agora quais são as ações, só para esclarecer para a população, né, para quem está acompanhando o nosso podcast, que envolve essa questão da tragédia, né, de Mariana, né, que as pessoas moveram aí? Muito boa sua pergunta, porque muitos confundem tudo. Vamos lá.
Logo depois da tragédia que teve, a primeira coisa que houve foi o chamado PIM, Programa de Indenização Imediata, que foi aquilo que as pessoas falam, os R$1.000 e os R$1.100, que a própria Indenização Renova fez, e as pessoas foram lá, algumas com advogados, outras sozinhas, e receberam esse valor, assinaram um termo. O importante é que nesse termo de acordo que foi assinado, elas deram quitação geral aos danos. Por isso que a gente não consegue cadastrá-los no portal do Dano Água, porque logo vem falando a mensagem que o CPF é cadastrado na base de dados, mas não tem dano liberado, porque já recebeu pelo Dano Água. Então as pessoas que fizeram esse acordo, elas automaticamente não têm mais ação no Tribunal de Justiça, porque esses acordos foram feitos para essas pessoas. Olha, você deixa de ter ação e aceita esse valor, esse 1.100. tá? E então essas pessoas, elas não poderiam, não moveram e não teriam direito a outras ações em relação a ao dano água, não, porque ela assinou na sentença fala que as pessoas que também assinaram acordo homologado judicialmente, e esses acordos foram homologados judicialmente, não teriam direito. Então elas não conseguem receber o dano água. E depois a gente veio com a ação da Inglaterra, né? Que os cadastros foram em segundo semestre de 2018, a ação foi proposta em novembro de 2018, do mesmo ano. Agora, em abril do ano de 2022, foi decidido sobre a jurisdição, ou seja, a ação vai poder ser julgada na Inglaterra. Essa decisão foi publicada agora em julho. E nós estamos aguardando mais informações do escritório da PGMBM, que é o escritório responsável, para a gente passar para os clientes, tá? O que nós sabemos é que vai ser preciso fazer um recadastramento de todos esses clientes. Os advogados depois vão entrar em contato para informar se vai ser 0800 ou se vai ser por site. Então a gente ainda, nas próximas semanas, nós já vamos estar atualizando tanto os nossos clientes quanto a população. A população já passou por alguns cadastros, recadastramentos. Então vem mais este. Por que seria necessário, doutor? O que já foi feito? É porque o que acontece? Nós passamos por uma pandemia, né? Então nós não sabemos realmente quem ainda continua. Tem pessoas que foram embora do Brasil. Eu, por exemplo, tenho mais de 15, 20 clientes que não estão no país mais, saíram do país. Então a gente precisa de saber quem realmente ainda está na ação. Até mesmo para a gente saber a quantidade de pessoas que realmente continuam, quem é que está vivo, se é inventariante, quem é que não é. Então esse recadastramento ele vai precisar ser feito sim. E depois da ação da Inglaterra chegou o dano água, que é o que está, e as pessoas às vezes confundem, doutora, liga, a ação da Inglaterra já está pagando. Não, o que nós tivemos pagamento agora foi o dano água. Então, o dano água é uma coisa, a ação da Justiça do Brasil, do TJMG, que eles falam de R$10.000 é outra coisa, e a ação da Inglaterra é outra coisa. Óbvio que, para aderir ao plano água, você obrigatoriamente tem que ter ação no TJ ou na Inglaterra, como já foi dito anteriormente. Doutora Dicilene, então é isso, né? A doutora Débora colocou aqui que já estão sendo pagos os danos em relação ao dano água. E já fala-se muito dessa questão de valores, né? Fala dos R$38.000, 35, o que tem saído? Porque assim, a gente ouve muitas pessoas falando, né? Já saiu, fulano muita gente conhece. Um amigo meu falou que um colega dele lá já recebeu, mas assim, a pessoa mesmo não teve contato ainda com quem recebeu, né? Muitas, né? Tô falando que é todo mundo não, gente, porque às vezes quem está acompanhando aí, sabe, conhece de fato, né? Um caso assim de que alguém recebeu, né? Mas eu ainda não encontrei alguém assim, próximo assim, falando, eu recebi. Mas está saindo mesmo, que as pessoas estão recebendo, né, esse dano água aí. E qual que seria o valor? Como é que está sendo? E o valor é por região, é por bairro, os locais mais afetados? Então, realmente você tem ouvido falar isso sim, Ronald, porque o pagamento por falta de água, ele foi feito sim, né? Ele foi feito e como são poucos pagamentos, porque a maioria dos pagamentos eles foram em função de categoria do trabalhador para o Rio Doce, areeiro, pescador, a maioria recebeu sim.
A minoria, que é o dano água, também recebeu alguns. E esses alguns que receberam esse valor de R$38 mil, igual o dano de categoria foi recebido. Então, quando você ouve falar um amigo recebeu, um parente recebeu, né, e realmente foram poucas pessoas, poucas mesmo, pelo dano, falta de água. E a gente aí tem uma situação aí que a gente está aguardando informações melhores, é que parece que vão fazer pagamento conforme bairros, conforme localidade, por exemplo. Então aí significa que a gente está numa situação de que o dano à água não será reconhecido em total valor para todos, né? Então a gente precisa de mais informações sobre isso, porque até o momento a gente sabe que a tentativa é de pagar diferente. Não pagar esse valor que a gente recebeu aí por alguns de R$38 mil para todos. E agora, a situação de colocar qual valor para cada bairro, a gente não consegue falar, porque ainda não saiu sobre essa situação, né, de localidades. Mas a gente não tem essa informação de que será para todos, ao contrário, a gente tem aí que aguardar uma determinação de fato de valores, porque parece que vai fazer pagamento por localidades, por bairros. Doutora Débora, agora a pessoa que quer entrar com uma ação, né, com dano água, ela pode procurar qualquer advogado, ou alguém indica, um amigo indica. Como é que é isso, a questão do advogado? Então, primeiro, lembrando que para ter direito ao dano água tem que ter ação até 30 de 4 de 2020 no Tribunal de Justiça ou na Inglaterra, ok? Aí o que acontece? Essas pessoas, elas já têm uma ação válida, que é a da Inglaterra ou do Tribunal de Justiça. Essas pessoas devem procurar os próprios advogados que entraram com a ação. Se é do Tribunal de Justiça, vão procurar do Tribunal de Justiça. Se é da Inglaterra, vão procurar da Inglaterra. Por quê? O que tem acontecido? As pessoas estão procurando ou assinando procuração com outros advogados. E elas têm que entender que elas têm um contrato de honorários com o seu advogado. E requisito para receber o dano água é a desistência nessas ações. Então, o que acontece? Quem é que vai desistir da ação? O advogado que entrou com a ação. E é justo que ele receba pelo que ele trabalhou. Então, se a pessoa faz com outro advogado, ela vai ter um contrato de honorários para cumprir com esse novo advogado e vai ter que cumprir com o contrato de honorário que ela tem com o advogado anterior, sob pena de uma execução de contrato de honorários. Então é por isso que a gente pede, procure o seu advogado. Até mesmo a questão da Inglaterra, porque tem uma multa contratual. E então não é interesse ficar migrando. Não, a intenção é procure um advogado, seja ele da Inglaterra, seja ele do Tribunal de Justiça, porque o seu advogado é que vai orientar o que você tem que fazer. E tem essa questão do contrato de honorários, que também a gente está tendo algum problema. Por quê? Porque o advogado, ele vai fazer a critério dele o contrato de honorários, se vai ser 10%, se vai ser 20%, ou se vai ser 30%, o que vai ser. O que está acontecendo? Quando esses pagamentos vieram, 10% já foram descontados do cliente e já foram para a conta do advogado. Tem cliente entendendo que não deve pagar mais nada para o seu advogado. Se você fez um contrato de honorários de 10%, beleza, já foi pago. Mas tem clientes que fizeram contrato de 20%, de 30%. Aí o que esse cliente tem que ir até o escritório do seu advogado e pagar o restante da porcentagem sobre o valor inicial da indenização. Se recebeu 38 mil e fez um contrato de 30%, um exemplo, já foi descontado 10%. Então agora procure seu advogado e pague os 20% restantes sobre os 38 mil. Sob pena também de não fazer e ter uma execução de contratos de honorários. Então isso é muito importante que a pessoa saiba. Primeiro, procurar o seu advogado e não assinar com outro advogado. Procure o seu advogado que fez as suas ações. E segundo, essa questão contratual. Se você assinou um contrato de 10%, de 20%, de 30%, então que você tem que fazer a quitação geral do contrato que foi feito quando recebeu o dano água. Isso é muito importante a população saber. Eu acho que nós conseguimos atender as curiosidades por enquanto, né? Enfim, mais dúvidas, com certeza, né? Às vezes também alguma dúvida que ficou, mas outras oportunidades a gente vai criar aqui, a gente vai voltar a falar, né?
é importante a gente abrir esse diálogo com a população, né, para esclarecer esses pontos aí, porque Sim. são muitas dúvidas e que as pessoas também entendam as dificuldades dos advogados, de vocês, né? Sim. Porque para saber como é que está essa situação lá, essa dificuldade, como a doutora colocou aí, gasta um portal e documentação, né? Porque não está sendo simples, não está sendo fácil, né? Para ninguém. E outra coisa, só frisar, lembrar que para aderir ao dano à água, obrigatoriamente você vai desistir da ação do Tribunal de Justiça e vai desistir da Inglaterra. E depois não tem como voltar atrás, tem que continuar o dano à água. Não pode, viu, gente? Continuar seguir à frente com mais um processo, né, doutor? Não. E até o momento, não sei se vai mudar, porque toda hora muda, as propostas, o aceite, aliás, a desistência da ação, das ações, são feitas antes mesmo da gente saber qual o valor que vai ser recebido no dano à água. Então, a proposta de acordo, isso é muito importante a população saber. Você vai desistir das suas ações sem primeiro saber realmente qual é a sua proposta de acordo. Porque primeiro eu desisto, depois vem a proposta me falando o valor, aí não tem jeito de voltar atrás mais. É um absurdo isso. Ok? Mas é isso aí. A gente já tem um posicionamento da Fundação Renova em relação ao que foi falado, né? As dúvidas que foram levantadas durante esse podcast. A Fundação Renova, por meio de nota, informou o seguinte: a Fundação Renova informa que serão atendidos os requerentes ao dano água que ingressaram no sistema indenizatório simplificado nos municípios onde as concessionárias locais de serviço público de abastecimento comprovaram a interrupção do fornecimento de água à população devido ao rompimento da barragem de Fundão ocorrida em novembro de 2015. Essa comprovação foi um dos critérios, segundo a Fundação, previstos na sentença da 12ª Vara Federal de 30 de outubro do ano passado, 2021. Para o pagamento do dano água, tem direito aí à indenização por dano água por meio desse fluxo os atingidos desses municípios ainda não indenizados que atendam os critérios de elegibilidade previstos na sentença. Os valores a serem pagos variam conforme o período sem água atestado pelos órgãos oficiais de abastecimento do município. A adesão ao sistema indenizatório simplificado, segundo a Fundação Renova, é facultativo e deve ser feita por meio da plataforma Portal do Advogado no site da Fundação Renova, que é o www.fundaçãorenova.org. Para ingressar, as pessoas devem ser representadas por advogados ou defensor público. O advogado ou defensor público que tiver dúvida durante o acesso ao sistema indenizatório simplificado pode entrar em contato com a Fundação Renova pela central de relacionamento. O telefone está informando aqui que é o 0800 031 2303. Em Governador Valadares, ainda segue a nota, a decisão judicial que define as indenizações por desabastecimento de água decorrentes do rompimento da barragem de Fundão prevê o valor de R$ 2.000 a título de danos materiais e morais por dia de privação de água, ou seja, ficou sem o abastecimento de água. A Fundação Renova está cumprindo, segundo consta aqui na nota, enviada para a gente, rigorosamente a decisão dos parâmetros consignados na decisão judicial. Até junho de 2022, deste ano, foram desembolsados, segue a nota, 364 milhões de reais em indenizações e auxílios financeiros emergenciais para aproximadamente 144 mil pessoas em Governador Valadares. Desse montante, cerca de 147 milhões de reais foram pagos por dano água para mais de 142 mil pessoas. Finalizando aqui a nota enviada pela Fundação Renova. Gente, obrigado mesmo pela participação de vocês com a gente no nosso podcast, eu agradeço. É isso, pessoal, muito obrigado, agradeço aos patrocinadores. Esse foi mais um podcast Sem Aspas. Aqui, toda conversa é boa. Podcast Sem Aspas, com Ronald Lessa. Apoios
San Diego Suítes Hotéis, Governador Valadares. Saia da rotina. Fato Amano Restaurante, rodízios de massas, um rodízio de fato, Fato Amano. E a Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares, e Grão Total GV Ilha, padaria, confeitaria, cafeteria, restaurante e muito mais. Podcast Sem Aspas.